Então quer dizer que Cuba vai legalizar o casamento e a adoção homoafetiva de uma vez só? Bom dia, boa tarde, boa noite. Buenos dias. Eu não sei o resto não, mas tá de bom tamanho. Buenos dias, Muchachos. muchachos. Arriba. Sejam muito bem-vindos a mais um bate-papo à luz do candeeiro. Eu sou o Francioli Araújo. Eu sou Caroline Silva. Eu sou o Jefferson Antunes. E hoje recebemos em nossos estúdios virtuais o Daniel Andrade. Por formação eu sou programador, mas também sou militante. Atualmente estou organizado junto ao PCB na unidade classista, no núcleo de TI, e no LGBT Comunista, que é o nosso coletivo de diversidade dentro do PCB. Boa parte do meu trabalho intelectual hoje em dia é focado em pensar agitação e propaganda e como disputar o campo das ideias hoje em dia. para falar desse tema bem interessante, mostrando como um país que é tão marginalizado pode ser tão civilizado e dar lições muito além dos médicos, da educação, saúde, educação e civilidade. Será que é isso que o Brasil está precisando? E hoje nós vamos falar do projeto do Código das Famílias que foi aprovado em Cuba. Solta a vinheta, Jefferson. Parentesco socioafetivo é aquele que se constitui a partir da vontade, comportamento, afeto, a partir de uma relação estável e sustentada ao longo do tempo. Por exemplo, o que ocorre entre pais e filhos adotivos. Código das Famílias de Cuba, ponto 2249. O meu nome é Letícia Dacker e eu acho que as melhores famílias são aquelas com os afetos que nós escolhemos. Bem, e já que o Francioli falou num país que é tão marginalizado, Daniel, explica pra gente aí esse contexto. O que quer dizer essa marginalidade, estar à margem? Cuba é um dos poucos países socialistas que a gente tem hoje, e a partir do momento que eles fizeram a sua revolução, foi uma nação que foi posta instantaneamente à margem pelo bloqueio econômico que os Estados Unidos promoveu, que tornou a União Soviética a única vida possível economicamente para Cuba naquele momento, e manteve ele à parte do sistema global, porque Cuba é um símbolo de desafio. Ele desafia tudo que os Estados Unidos, que tem Cuba no seu quintal marítimo ali, representa. Cuba demonstra de forma prática que uma outra sociedade é possível e, portanto, ela precisa ser mantida à margem. Tanto é possível que hoje nós estamos discutindo um dos maiores avanços civilizacionais da história do mundo. Não se engane, minha gente. Eu pude ler bastante sobre esse código e, até como eu disse no Twitter, é choro e gritaria. Você chora de emoção e grita de alegria. São Exatamente. Coisas absurdas. E é incrível que, assim, de forma bem geral, a gente ouve falar muito sobre Cuba, né, de formas muito pejorativas, mas é sempre de pessoas que não conseguiriam apontar Cuba num mapa mundi, né, mesmo se o nome Cuba estivesse ali em letras garrafais, né? Falta-se compreender Cuba como um país latino-americano, e principalmente nós que somos de um país periférico. Obviamente não somos Estados Unidos e Canadá, então eu falo do restante da América Latina, né? América Latina que não é estadunidense, que não é canadense. Embora uma parte dos brasileiros se vejam como americanos. Mas esse, inclusive, sempre foi o projeto dos Estados Unidos aqui no Brasil, né? Fazer com que a gente se sentisse mais americano do que latino-americano. Exato.
quando na verdade a América não existe, né? Os Estados Unidos, tanto que quando a gente chama estadunidenses, pessoal, os americanos ficam chateados, né? Mas eles são estadunidenses, viu? Eles só querem ser americanos, né? Porque o resto é desconsiderado. Mas vamos lá, agora que a gente já falou mal dos Estados Unidos, né, que é de praxe, esse código, primeiro que ele se torna, né, esse marco civilizacional que eu falei, mas a forma como ele foi gestado, as consultas populares, até se tornar um projeto que foi amplamente revisado, e daí então ele foi votado pela população, né, via referendo, né? Isso tudo quando a gente pensa a nível Brasil, e lembrando que o Cuba não é esse pequeno todo, Cuba tem 11 milhões de habitantes. Cuba é o tamanho do estado da capital de São Paulo. Cuba não é tão pequeno assim. Daniel, explica um pouco pra gente sobre esse histórico. Então, ali no final dos anos, tipo, acho que inclusive vale a gente pensar como é que foi o desdobramento do movimento LGBTQIA+, assim, vou falar LGBT, mas entendo que eu tô falando como um atalho linguístico. No mundo nas últimas 2 décadas, porque foi algo, tipo, relativamente sem precedentes. Assim, o quão rápido certas demandas sociais conseguiram coagular em demandas concretas que promoveram algum tipo de mudança, foi o tipo de ganho que, tipo, outros movimentos sociais levaram décadas e décadas para construir, em, tipo, de 5, 6, 7 anos ali já estava brotando algo. E o grande catalisador disso foi a internet. Foi o fato que, tipo, as demandas de pessoas pulverizadas pela sociedade e desconectadas entre si podiam se consolidar. E Cuba trabalha com um offset disso, com um delay, com um atraso em relação a isso, justamente por causa da forma como a comunicação na ilha, tipo, evoluiu de forma muito mais comedida, graças aos embargos, graças à necessidade de se proteger contra ações dos Estados Unidos, como estão sempre tentando desestabilizar qualquer um que não agrade eles. Então, tipo, muita gente fala da grande muralha de dados da China, que protege que impede, né, os cidadãos chineses de acessarem a internet do lado de fora. Mas, na verdade, o grande firewall chinês está funcionando ali como um protetor. Ele está protegendo a sociedade chinesa da influência das redes sociais americanas, que a gente viu o estrago que fizeram aqui no Brasil, inclusive. Eu acho que é importante pensar nisso. Então, Cuba desenvolveu a sua capacidade de comunicação interna de forma mais cuidadosa. E isso significou que certos movimentos demoraram mais. Mas a gente só foi ver o movimento LGBT lá começar a tomar forma na segunda metade dos anos 2010, ali 2015, 2016, 2017. Aí teve a primeira parada gay, teve o primeiro Pride, né? A gente chama aqui no Brasil de parada gay por atalho linguístico também, mas o nome Pride, a parada do orgulho, tipo, é um pouquinho mais amplo para albergar tudo que o dia encompassa. Então, conforme esse movimento foi crescendo, começaram a surgir demandas por modificações legais para reconhecer as múltiplas expressões de sexualidade, gênero na sociedade cubana. Isso significou que em 2019, quando eles estavam num processo de revisar várias partes da Constituição Federal, o movimento ganhasse força pedindo para que a mudança na Constituição já fosse feita de forma a possibilitar o casamento igualitário, possibilitar a adoção, e garantir direitos iguais para sexualidades heterodivergentes. E não aconteceu. Não aconteceu porque naquele momento a sociedade cubana se viu extremamente polarizada, vários movimentos conservadores, principalmente partindo de movimentos religiosos, vários arcebispos, várias congregações. A religião não é proibida em Cuba? Não, né? Cuba, inclusive, tipo, tem uma diversidade religiosa relativamente parecida com a brasileira, assim, a matriz principal é cristã por conta da colonização, mas também tem várias religiões de matriz africana lá, então, tipo... Chocado. Por conta da colonização, inclusive, a matriz principal religiosa em Cuba é cristã, né? Então, óbvio que teve um pushback muito forte, teve uma reação muito contundente contra o movimento pela diversidade. Naquele momento, o governo cubano decidiu fazer uma mudança relativamente neutra na Constituição e traçar um plano de mais longo prazo para realizar uma mudança no Código das Famílias, que é a legislação mais específica que tratava sobre o tema. Então, Daniel, tu fala nesse primeiro momento que é recente demais, né? Que tu falou agora, 2019. Oh, 2017 a 2019, sabe? Tipo, ainda agora.
do lado aqui é uma criança ainda, né? Estava sendo gestada para nascer, para começar a andar. Então, como foi? A gente já entendeu que esse primeiro momento foi um impacto, um boom na sociedade, a questão da polarização. Mas como foi que isso foi amadurecendo? Como foi que isso foi evoluindo de forma consciente? Ter o respaldo estatal, ter o poder do Estado na sua mão, te dá muito poder para, tipo, moldar a sociedade. E a gente não vê o quanto isso é feito na nossa, inclusive porque a gente só naturaliza ela ser do jeito que ela é, mas é o poder do Estado moldando ela ali. Então, Cuba, tendo, tipo, o respaldo estatal para dizer, não, vamos tentar trabalhar isso, tipo, a gente tinha, por exemplo, a Mariela Castro, que é diretora do CNSX, que é o Centro de Diversidade Sexual e Pesquisa de Gênero, etc., em Cuba, que coordenou todo um programa com trabalho de conscientização, com produção de material, com educação na saúde pública, com tudo que a gente espera para, tipo, criar um arcabouço possível para a mudança. E foi só através de um processo longo e que inclusive foi atrasado, porque Cuba ficou muito vulnerável no período da pandemia, talvez tivesse acontecido mais rápido se a gente não tivesse tido um estado emergencial muito grande por conta do bloqueio. Então chegou ao ponto absurdo de Cuba ter as vacinas produzidas por eles mesmos, mas não ter seringas para aplicar as vacinas, porque eles não conseguiam produzir internamente, e o bloqueio não permitia que eles importassem. Então, se não fosse tudo isso, quem sabe tivesse sido até mais rápido. Mas foi um trabalho. E aí, quando a gente chega hoje e a gente consegue aprovar num referendo com 68% de aprovação, é porque o próprio texto que foi referendado passou quase um ano sendo trabalhado. Meses sendo trabalhado a portas fechadas, etc. E aí foi publicado o primeiro rascunho, aí aconteceram várias conversas, tipo, conversas tipo bairro a bairro. Eu tenho vídeos de, tipo, tipo subúrbio aqui do Brasil mesmo, tipo, casinha, alguém puxou uma mesa de bar, colocou ali no meio, juntou várias cadeiras assim, e todo mundo começou a conversar, reunião de condomínio. Não foi uma decisão unilateral, veio de cima, veio imposta, né? Não, exatamente. Houve um trabalho de conversar com as pessoas e dizer, olha, essa proposta aqui faz sentido. E não é só chegar com a proposta, não é só chegar com um produto final. Quando você se dispõe a conversar com as pessoas, você pode explicar a motivação, você pode ouvir as dúvidas, você pode criar respostas para elas, tipo... É se comunicar não para, mas com. Quando a gente sai de uma posição hierárquica para uma posição colaborativa, onde a comunicação ela é igualitária, né? É super importante, porque você passa a ouvir verdadeiramente as demandas da sociedade. Você passa a integrar um conjunto de ideias e começa a fomentar aquilo que está sendo proposto, de forma que aquilo ali vai corresponder ao verdadeiro, ao todo. Não só no egocentrismo que o Estado impõe, né? O eu, ele passa a ser o nós, o coletivo, que é isso que a gente tenta. A ideia coletiva é a desmistificação. Começa a fazer com que as pessoas entendam de fato o que está sendo discutido. Porque não adianta só lançar a ideia e foda-se, né? Tem que estar explicando, né? Tem que estar fazendo a galera pensar, refletir criticamente sobre o assunto. Alguns das poucas matérias que saíram sobre o código no Brasil informavam que foram cerca de 75 mil reuniões realizadas de consulta do código. Ele foi aprovado na 26ª edição. Olha, mas desculpa aí, mas 79 mil reuniões, nem que ele fizesse uma reunião por dia ia dar certo. Me conta essa história aí direito, porque eu não tô acreditando nisso não. Mas é a magia da paralelização, né? Você tem um exército de pessoas para executar isso paralelamente através do território. Você tem núcleos de bairro, você tem... E aí, tipo, eu sou do PCB. E a gente tá sempre falando sobre poder popular. E às vezes acaba virando uma coisa meio amorfa, porque a gente tá tão distante disso que, tipo, parece... Mas poder popular é isso. Poder popular é construir com o povo, junto ao povo, conectado às suas bases. Tipo, a União Soviética se chamava União Soviética porque ela era baseada nos soviets, que eram locais de deliberação locais espalhados pelo território. Essas reuniões, então, elas não partiram... hoje vai vir um funcionário público na sua casa para definir com você os pontos. Aí amanhã vem outro funcionário público na outra casa e assim vai.
Né? Não, é a comunidade discutindo. A comunidade tem o projeto na mão, né? Ela se reúne nos seus núcleos, sejam núcleos familiares, sejam núcleos do trabalho, né? Sejam núcleos comunitários. Elas se reúnem, discutem e deliberam. Né? É uma questão cultural, inclusive. Né? É uma questão normal nos países onde existe uma organização do poder popular. Mas e aí, Daniel? Como foi? A gente já entendeu um pouquinho do histórico, primeiro momento, segundo momento, mas vamos chegar lá, depois dessas reuniões, como foi levantada essa pauta, como foram os pontos, o passo a passo, como foi que isso se deu, que se concretizou? As reuniões iam passando, tipo, as questões pra cima, e aí novas versões do texto eram produzidas. Acontecia a reunião, reformulava o texto, voltava. Acontecia a reunião, reformulava o texto, voltava. O tempo todo isso até que fosse legal pra todo mundo. Voltou 20 e poucas vezes até, tipo, terminar, tá ligado? Um vai e vem. É tipo quando você tá tentando entregar o TCC e o seu orientador fica mandando de volta. Já entendi. Só que com a população de um país inteiro como orientador. Caraca, velho, então foi muita observação. E pra filtrar, porque eu acredito que tenha vindo várias ideias, né, das mais sensatas às mais absurdas. Eu imagino que seja um processo de consenso consecutivo. Você tem pequenos núcleos que deliberam, e aí essas deliberações são passadas para o nível superior, que vai sendo consolidado até, tipo, você... Existe um papel para a burocracia nesse processo para, tipo, organizar esse fluxo de informações. É tipo o cara tá lá, olha, vocês reúnem aí e dizem o que é que vocês pensam. Aí você tem um nível ali que o cara diz, agora eu vou traduzir o que eles dizem, o que eles pensam aqui num texto mais legalzinho. E aí você vai e volta. É isso aqui que vocês quisiam dizer? E aí vocês vão organizando, se organiza o texto de forma que ele vire, no caso, uma lei, né? Você vai pegar a vontade popular, que diga-se de passagem também, né? Não é a vontade de todos, mas é a vontade da maioria, né? Que aí é uma questão aí de democracia, né? Você tá dizendo que tem democracia em Cuba? Pensei a mesma coisa, Jefferson. Daqui a pouco você vai dizer que o presidente foi eleito também. Caramba, olha só. Basicamente, como é que funciona? Cuba é um parlamento, só que o nome é presidente. É o mesmo modelo, por exemplo, da Inglaterra. Não acredito. Onde você escolhe os deputados e os deputados dizem quem é o presidente. Basicamente, esse é o modelo de Cuba. As pessoas votam, minha gente. Olha, vocês sabiam disso? Pois é, procure por a história de Miguel Díaz-Canejo, que é engenheiro elétrico, engenheiro eletricista e presidente de Cuba. Isso é uma coisa muito legal, né? Eu sinto que os países socialistas, eles sempre veem seus líderes, eles são mais do que líderes, eles tinham uma profissão, eles faziam parte de alguma forma de trabalho antes. Mas vamos lá, Daniel, falando, então a gente tem o código que passou por todas essas etapas, né, até ter um documento consolidado que pudesse ir a referendo. E eu acho que, assim, os números do referendo falam por si só, né? Foi uma maioria significativa. Exato. E o comparecimento também bem alto. Sim. Né? Então, a gente tem aí um referendo que consolida todo esse processo de formação do Código das Famílias em Cuba. Né? E para você, assim, quais são os principais pontos de destaque nesse documento? Eu acho que antes de partir para pontos específicos, eu acho que é legal pensar que a lei ela pode ter força a partir do momento que ela está conectada com a realidade material. Ela não vem como uma imposição alienada. E justamente por ter sido um trabalho coletivo que, tipo, na verdade formalizou necessidades que a sociedade cubana já apresentava naturalmente, fez muito mais sentido aprová-la e, tipo, e aí a gente não precisa ficar naquela, tipo, aí no Brasil a gente tem essa loucura da lei não pegar. Ah, a lei tal pegou? É um negócio que o pessoal de fora não entende, né? Esse negócio de a lei pegou. Você pergunta pra um gringo que veio pro Brasil, você explica o negócio da lei pegou, e o pessoal fala assim, como assim? Vocês fazem a lei, aí o povo tem que adotar, é? Não, se não adotar não vale, derruba, veta. Isso eu acho que tipo, é o tema principal, porque aí a gente vai ver sobre o código, desde as mudanças mais simples, tipo, quando eu falo simples, assim, que tipo, que são mais óbvias pra gente, como, o casamento agora é uma união afetiva entre duas pessoas. A gente tem coisas filosóficas e, tipo, muito profundas sendo redefinidas ali, como a ideia de família, que agora passa a ser um laço socioafetivo de respeito e cuidado mútuo. E aí, tipo, isso muda tudo, porque pra gente, se a gente for pensar na constituição de família dentro das democracias ocidentais, por assim dizer, a gente todo herda de uma noção de família sanguínea, patrimonial.
Porque, tipo, uma das origens principais da família é a necessidade de passar patrimônio pra frente. Comunhão conjugal. Regime econômico do casamento estabelecido com caráter supletivo por lei, segundo o qual se entende que todos os bens e direitos adquiridos a título oneroso durante a vida conjugal têm caráter comum, de modo que, enquanto durar, nenhum deles, sem o consentimento do outro, podem dispor livremente desses bens e direitos. Código das Famílias de Cuba, ponto 2198. Engels, no livro A Origem da Família, da Propriedade Privada e do Estado, diz que a família monogâmica é, em escala reduzida, um exemplo da luta entre opressor e oprimido, e esse lado conflituoso e violento da família monogâmica é bem apresentado no desenho do Bojack Horseman. Precisamos partir desse ponto sobre família monogâmica para conseguirmos compreender a importância desse trecho do Código das Famílias de Cuba. Ele tenta impedir que o opressor nessa relação familiar usufrua dos bens e direitos conseguidos durante essa relação sem o consentimento do oprimido. Ele fornece um mecanismo jurídico de defesa para o oprimido, um avanço importante para Cuba, já que ela ainda carrega as chagas do machismo que vêm desde antes da Revolução. E se você achou que eu falei que em toda relação familiar monogâmica existe um algoz e uma vítima, tira o moralismo da sua cabeça e entenda que estamos falando de uma dinâmica dentro dessas relações. Eu sou Lário Diniz, militante comunista de Belfor Roxo, na Baixada Fluminense, e comunismo vencerá. Eu tive assistindo alguns vídeos, né, sobre algumas questões que estavam colocadas, né? E teve um vídeo que eu achei interessante que falava do que a gente chama de fake news no Brasil, mas lá eles dão um nome super interessante que é mentira, certo? Eles dizem quais são as principais mentiras contra o Código das Famílias. O brasileiro quer ser tão americano que fica negócio de fake news, né? Fake não, pô, né? É mentira mesmo, caramba, mentira. E aí o que acontece? Eu achei muito interessante porque essas mentiras, né, eles fizeram uma pesquisa, né, pegaram as que mais apareciam e falaram das 5 que mais apareciam. E a que mais apareceu, né, das 5, nenhuma tem a ver com gênero, tem a ver com diversidade. A primeira que aparece é porque tem uma parte do código que vai dizer o quê? Um relacionamento de 2 anos é considerado um relacionamento estável, né? Aí tem uma série de normas que tratam esse relacionamento estável muito similar a um casamento. Tem pouca diferença de um casamento para as questões de legislação. E aí, qual era a mentira que inventaram? Que não precisava mais casar. Essa era a principal mentira inventada sobre o Código da Família, que ele ia abolir o casamento. A pessoa disse, não, o que acontece? A gente já está resguardando o relacionamento, só que a gente não resguarda tudo. Quando houver a união, aí sim, tem um resguardo total perante a lei. Mas enquanto não haver, já tem um respaldo parcial. Então, feito como até a fake news de lá é melhor do que a nossa. É como eu tava dizendo pro pessoal no Twitter. Se fosse aqui no Brasil, ia dizer, ó, depois de 2 anos, a fake news ia ser assim. O código ia dizer que depois de 2 anos você integra a alma ao Satanás e ao PT. Não, eles iam dizer que daqui a 2 anos roubam sua casa e seu carro. Porque inclusive, tipo, quanta fake news aqui no Brasil não é baseada na propriedade, né? Tipo, naquele pequeno bem pessoal que a pessoa conseguiu e colocar aquilo em perigo. Porque é isso, a gente vive nesse mundo de perigo, de perder as coisas mais essenciais pra gente a cada segundo. Exato, e eu achei super interessante como a mentalidade, nesse sentido, né, na análise sociológica, né, a gente interpreta isso como uma diferença cultural enorme, né? Porque isso realmente pode se passar pelo quê? Pode se passar por uma má interpretação, né? Tem algum cerne de lógica, diferente de o Lula vai tomar o seu Celta, que você comprou usado em 24 vezes financiado. O MTST vai invadir sua casa. Você vai ter que dividir
Você tá dizendo MTST porque você tá pensando que as pessoas sabem a diferença de MTST pra MST, né? Você é uma pessoa boa, viu? Você é uma pessoa boa pra caralho, viu? Não, mas eu achei interessante, sabe o que é? Porque até pra fazer uma mentira, uma fake news, a galera pensa, né? Pois é, não, e ela realmente parece, com um entendimento errado. Simples assim, né? Todas as 5 que foi levantada nesse vídeo, a gente vai deixar nos links aqui do nosso episódio, certo? São coisas que realmente não tem lógica a pessoa ter entendido isso errado, né? Muitas vezes é um erro de entendimento. Essa é a grande magia das experiências socialistas, porque, tipo, às vezes as pessoas focam muito na revolução. Tipo, fez revolução, pronto. Não. Quando acontece a revolução, você começa o processo longo e árduo de construir uma nova sociedade. E a grande contradição do socialismo tende a ser o fato que ele vai ser sempre construído nas ruínas do capitalismo. Então é um processo. Superar tudo aquilo que está ali é um processo. E ver um país, paulatinamente superando as suas limitações é incrivelmente bonito. Dá até esperança. Logo no começo, né, no artigo 1, o 11º ponto, né, que são as disposições preliminares, o código vai dizer: as normas contidas nesse código se aplicam a todas as famílias, quaisquer que sejam as organizações que adotem. Né? Esse é um ponto que eu acho crucial. Né? Ele não limita o que é uma família. Como o Daniel falou, tira desse laço de consanguinidade e não limita o que é uma família. Um dos pontos que eu achei mais interessante é que o próprio dispositivo legal, ele traz uma série de pontos sobre violência de gênero, diferencia violência de gênero, violência contra meninos, meninas e adolescentes, que é o termo que se usa no documento, o que é violência familiar, o que é união afetiva, que eles vão tratar como união afetiva, sempre super amplo, né? Transferência embrionária, vai tratar de uma série de coisas, porque quando saiu na mídia, aqui no Brasil, se focou muito nas questões de diversidade, né? Mas é muito mais amplo, né? Por exemplo, tem questão de o que a gente chama aqui no Brasil, né, de barriga de aluguel. Sim. Eles vão chamar de gravidez solidária, né? O Estado vai se dispor a fazer a fertilização. E aí, as pessoas, né, que estão nesse processo, a pessoa que vai carregar o bebê, né, e a futura família desse bebê tem que acompanhar o processo. E não pode haver mercantilização, para não virar a Ucrânia e sua indústria de fazer bebês. O próprio termo barriga de aluguel já fala como nós somos ensinados, inclusive através da língua, a vender tudo de nós que é possível ser vendido. Exato. Tinha até uma novela sobre isso, inclusive. Tem questões sobre herança. Uma coisa que eu achei muito interessante é que se alguém da família for presa por violência doméstica, ela não tem direito à herança. Cara, tu já imaginou que seria do brasileiro, né? Se um negócio desse, né, chegasse aqui, ia ser um terror. Né? E os regimes de bens também entre casais, tá bem explicitado a forma como é a divisão de bens, como são essas possibilidades desse campo aqui. O brasileiro super se preocupa com isso. Um bom exemplo do combinado não sai caro, talvez. Exato. Né? Então tá tudo muito organizado, muito bem estruturado. Né? A violência doméstica é uma agravante da violência contra a mulher. Mostra clareza, né? Numa pauta bem pensada, estruturada, conversada. Mas mas peraí, você tem uma diferença entre algo que foi construído pela população, com esse sentimento, né, que a própria população tem, e as leis são construídas no Brasil, que normalmente são feitas por um bando de velho, né? Alguns deles aí, vocês sabem, né? Rica, né? Cheio de crime nas costas, né? Não, mas a gente vê o quão importante é essa questão construtivista, né? Do conhecimento básico, gente. Esse conhecimento básico que a população precisa ter. A gente que ouve a vida inteira, né? Ou de uns tempos pra cá, que Cuba é isso, que Cuba é aquilo. E as pessoas compram esse diálogo como se fosse verdadeiro, sem saber o mínimo, sabe? Enquanto isso, Cuba dá uma resposta de civilização e organização.
Onde que o Brasil ia conseguir isso? E aí a gente falou lá no início que, tipo, os Estados Unidos têm que manter curva à margem. Tipo, recentemente, inclusive, aconteceu o fato que, tipo, países que dão visto automático para os Estados Unidos, tipo, Europa, e o resto das sucursais do Império, perdem esse visto automático se visitar Cuba. Então, tipo, se alguém de um desses países visitar Cuba, tem que pedir visto toda vez que quiser entrar nos Estados Unidos. Justamente para desestimular as pessoas a irem a Cuba. E o mesmo vale para outros lugares. Então, é uma tentativa de... O bloqueio é muito mais do que econômico. O bloqueio é quando, por exemplo, não tem matérias sobre isso no jornal. Sobre o que acabou de acontecer. Tipo, não tá sendo, tipo, comentado. Não tá sendo nada, tipo... Tipo, Neymar sonegou bilhões. É mais importante, algo que a gente já sabia, que ele é sonegador de impostos, né? Ele só vai ser julgado... A Espanha tá lá forte no calcanhar dele, pra morder. Pois é, eu espero que ataque, dilacere, pelo amor de Deus. Nada contra. Eu prefiro que ele pague o imposto do que a gente ter o Tetra. Ou é o Penta, sei lá. Hexa, menino. Ah, meu Deus. Não, mas assim, a gente entende que uma notícia dessa era para ser muito mais divulgada, né? Para que outros países tomem como base, para que a gente entenda que... Essa notícia foi divulgada. Como é que ela foi divulgada? Eu vou lhe dizer como ela foi divulgada. As notícias que eu vi foi... Cuba dá um aceno ao Ocidente. Véi? Procurem por matérias com esse título, vocês vão encontrar um monte. Como se fosse Cuba dizendo, olha, nós queremos ser civilizados igual vocês. Cuba está dizendo, não, nós não queremos ter a barbárie que vocês têm. Aprendam conosco, por favor. O recado é exatamente o oposto. E aí é o resultado da mídia tá sob o controle de quem tem dinheiro, basicamente. Quem é dono dos grandes meios de comunicações define a pauta do dia, então a gente nunca vai ver isso chegando aqui, a não ser através de mídia independente, através de lugares como aqui, inclusive. E olhe lá, né, Daniel? Olhe lá, porque são tantas coisas que acontecem mundo afora, muitas coisas boas, da mesma forma que muitas coisas ruins. Mas a notícia ruim, ela rende dinheiro, e a notícia boa não, né? A notícia boa ela não vai render tanto dinheiro. Vamos falar do que não presta? As pessoas gostam de ver desgraça. Ninguém quer ver crescimento. As pessoas querem ver a destruição dos outros países para se sentir por cima. É mais ou menos essa sensação que eu tenho, sabe? Quando eu escuto isso, gente, eu não sabia. Quando o Jefferson chegou essa pauta, eu digo, sério, velho, que massa. Eu quero participar, eu quero entender, eu quero aprender, eu quero saber como foi que se deu. Porque, velho, nós não somos ensinados a ouvir ou ver que alguém está crescendo de forma positiva, sem precisar de um colonizador. Isso... Só queria pensar um pouco no que você acabou de falar, que, tipo, eu concordo com a observação, que, tipo, que a notícia triste, a notícia dramática, ela acaba chamando mais atenção, ela acaba causando um impacto social maior, mas eu sinto que isso é uma coisa que não é natural. Tipo, a gente é assim. Não, a gente é assim aqui. A gente é assim aqui. Porque, por exemplo, tipo, uma coisa que eu tenho feito recentemente, eu instalei o Douyin, que é o TikTok chinês. É o TikTok, só que é chinês. E você vai ver o tipo de conteúdo que viraliza lá, ele é muito menos tóxico do que o que viraliza aqui, sabe? Tipo, lá você vai ver tipo um vídeo de um senhorzinho cuidando das galinhas dele, você vai ver um vídeo de um artesão fazendo uma bola do zero, você vai ver um vídeo fofinho de um casalzinho, mas você não vê tipo as pranks, tipo, extremamente tipo perigosas, essas trends de gente tipo enfiando coisas em lugares onde não deveriam estar, tipo várias coisas perigosas que as pessoas saem fazendo por aí nesse caos que é aqui, nessa barbárie que é aqui. Então, eu acho que, tipo, a Mariela Castro, tipo, numa entrevista que eu tava vendo dela, inclusive a Mariela Castro é sobrinha do Fidel, ela é filha do Raul, que é irmão do Fidel, pra acertar a linha, porque algumas pessoas acabam, é filha do Fidel, não, sobrinha, quase. E ela tem uma entrevista que ela tava falando justamente sobre o processo de construir o CNSX, que é o Centro de Diversidade lá em Cuba e etc., ela menciona especificamente o fato que, tipo, a tarefa mais difícil do socialismo é mudar as subjetividades. E é possível. Tipo, tanto é possível como, tipo, inúmeras pessoas já, tipo, chegaram perto da forma, sabe? Tipo, a gente tem aqui no Brasil um dos maiores exemplos disso, que é Paulo Freire. Paulo Freire, tipo, disse pra gente, olha, não precisa de muito mais do que vontade e disposição para mudar a sociedade.
multiparentalidade. É a situação de filiação legal criada quando mães e pais consanguíneos convergem em relação à mesma pessoa, com mães e pais socioafetivos legalmente reconhecidos. Implica a convergência em uma pessoa de diferentes parentalidades, tanto consanguíneas quanto socioafetivas, com direitos iguais. A pessoa terá, assim, mais de 2 laços parentais. Esta possibilidade pode surgir por diversas situações, concomitantemente, no caso de casais do mesmo sexo, quando se recorre à aplicação de técnicas de reprodução humana assistida, com a presença de um terceiro que também pretenda assumir a paternidade ou maternidade. No primeiro caso, por fornecendo material genético masculino, e no segundo caso, fornecendo o óvulo ou mesmo o útero. Em tais circunstâncias, estaríamos na presença de uma multiparentalidade original. Mas há também uma multiparentalidade superveniente, quando a criança é criada por aqueles que não são seus pais biológicos, sejam estes pais ou mães parentes, fruto da assembleia familiar ou vizinhos, amigos, criando uma posse da condição de filho, isto é, um comportamento público e notório de um filho, de modo que, sem subtrair a filiação biológica, é somada a filiação derivada da socioafetividade. Código das Famílias de Cuba, pontos 2238 e 2239. Eu estava aqui observando vários pontos, eu ainda não tive a chance de ler todo, porque realmente é muito grande. É grande. É grande, mas, como eu disse, ele é todo muito bem acabado. Uma coisa se conecta à outra, né? As próprias brechas, as possíveis brechas legais estão muito bem cobertas, né? Tá tudo bem organizadinho, né? Eu senti isso lendo também. É o que, assim, eu tenho quase formação em administração pública, né? E a gente trabalha muito com a questão da participação, né? E quando a gente trata de coprodução de política pública, que é um termo estadunidense, a gente vai pensar justamente nesse tipo de questão, né? Como se dá a produção de uma política pública através da participação popular. Só que, geralmente, como é que isso ocorre? Isso ocorre de forma muito centralizada em pequenos grupos. E o que Cuba fez é a utopia da coprodução das políticas públicas no mundo, né? É como os estadunidenses dizem que as políticas públicas deveriam ser produzidas em sociedade, mas eles não têm essa capacidade, né? Não sai do viés teórico. Tá aí o pessoal falando sobre gestão social, sobre economia solidária, dentro desse âmbito. E tudo justamente por quê? Porque você está tentando mudar a sociedade usando as mesmas ferramentas que fazem a sociedade ser como ela é, né? Não há uma mudança de pensamento, não há uma mudança na estrutura social. Na verdade, o que é que se quer fazer? Quer aprender a guiar o carro com o carro andando. E isso não dá bom, viu, pessoal? Não tentem fazer isso, o Detran não aprova. Então, o que acontece? Aqui a gente vê que há todo um processo de preparação, de discussão. Quando o Daniel disse lá no começo, poxa, basicamente, o que é que eu entendo? Cuba não estava preparado para isso, né? Ia haver uma distensão social. Então, inteligentemente, o que o governo fez? Políticas educacionais para trabalhar isso, e eu não vejo isso como, até agora a gente falou, a mais longo prazo. Não, a política de curto prazo mesmo. É porque o nosso curto prazo aqui, dentro desse neoliberalismo tardio, é muito curto. Então a gente tá sempre num ritmo. O ritmo da nossa vida é muito, tipo, próximo dia, próxima semana, próximo mês, esse ano acabou. É porque pra política pública, isso é muito curto prazo. Tá de curto pra médio prazo, vai. Que vamos botar um horizonte de 5 anos, né? Do não é o momento, até agora é o momento, vamos fazer. E fizemos. Né, vai de curto a médio prazo, né? É uma política educacional em um sistema educacional, já que a gente sabe que só saúde, educação e segurança funcionam em Cuba, né? Olha aí. Então o que acontece? A gente vê essa mudança, um código como esse ter saído do zero, partindo de uma política educacional para poder ser referendado pela maior parte, esmagadora parte da população, só nos mostra como
realmente a estrutura do poder popular cubana, ela é excepcional nesse sentido. Como eu disse, nós temos mais de 2.000 pontos aqui que foram discutidos, minha gente. A gente não tá falando de 5 páginas, não. Nós estamos falando aqui de mais de 2.000 pontos de discussão. Tudo muito bem embasado, tudo muito bem organizado. E você discutiu muito como o código consegue abarcar a complexidade da realidade. E eu acho que isso é muito característico do comunista, que é tipo, olhar para a realidade do jeito que ela é e não tentar simplificar ela, não tentar tipo, encaixar ela numa caixinha quadrada. A gente vive num mundo de caixinhas quadradas onde tudo tem que caber dentro delas, não importa a dor que isso cause. E o marxismo é a ciência de tipo, observar a realidade com o maior cuidado e detalhamento possível. E nesse processo a gente se encontra com as contradições. É o momento do não estamos pronto. A gente encontra momentos em que o que é necessário que exista não pode existir ainda e tipo, como é que a gente faz essa transição? E o processo de resolver essas contradições e superá-las é como a gente cresce. É por isso que tipo, é tão difícil acabar com a gente. Porque a gente é um cientista da existência. Daniel, e aí quais são esses pontos, né, que você acha que são mais relevantes? Né? Eu sei que, se for olhar todos, eles são muito relevantes, né, porque como o Jefferson já falou aqui também, eles são muito bem amarrados, mas quais aqueles que você daria destaque? A gente tem desde os básicos, tipo, igualdade plena entre homens e mulheres, mas a gente tem coisas muito bonitas, como que as crianças e adolescentes cresçam num ambiente familiar de felicidade, amor e compreensão. Tipo, isso tá numa lei, isso tá, tipo, a gente tem direito a felicidade, amor e compreensão enquanto crianças e adolescentes. Isso é, tipo, absolutamente sem precedentes, eu acho. Respeito ao livre desenvolvimento da personalidade, da intimidade e do projeto de vida pessoal e familiar. A distribuição igualitária do tempo destinado ao trabalho doméstico e de cuidado entre todos os membros da família. É uma obra que busca, tipo, olhar para as pontas, para as arestas mais protuberantes da sociedade e pensar no que pode ser feito em cima daquilo. E o legal, Daniel, disso é porque você tira aquele discurso liberaloide safado de que, é o Estado querendo regular a minha vida. Não, porra, são as pessoas que fizeram isso, as pessoas que disseram que querem, as pessoas que disseram, bota isso aí que eu quero que seja assim. Quando a gente fala de direitos sexuais e reprodutivos, eles falam do desenvolvimento pleno dos direitos sexuais e reprodutivos dentro do ambiente familiar, incluindo o direito à informação científica sobre sexualidade, saúde sexual e planejamento familiar. Então é tipo, vamos te informar bem para tomar escolhas bem educadas. Exato, é uma política muito completa. A gente está tratando aqui do quê? Do campo social, mas também do campo educacional, do campo familiar, né? É uma política intersetorial, né? Aliás, é uma lei que traça políticas intersetoriais, né? Que é um negócio que a gente está engatinhando no Brasil ainda, é uma discussão que a gente trata muito dentro do campo da administração pública no Brasil, são as políticas públicas intersetoriais. E Cuba já faz esse avanço, né? Ela tem uma medida de lei que, por si só, ela prevê políticas intersetoriais. E fala de direitos básicos, né? Que eu acho assim que não questionaria, não se oporia, né? Porque assim, porque você vê, eu vejo aí, por exemplo, existe uma tendência muito grande, inclusive na Europa, de que você tenha essa distribuição de tempo, por exemplo, que você dedica à família. Então, existe... No Brasil, não. Nos países colonizados e que ainda tem essa mentalidade, não. Você tem que trabalhar 24 horas por dia e ache bom. Mas nos países que colonizaram, que já tem essa... são colonizadores e que também tem essa mentalidade social, talvez um pouco mais evoluída, mas porque para eles, para mim tá tudo bem, mas para vocês nem tanto, você já tem essa questão do passar mais tempo, do trabalhar menos, carga horária menor de trabalho, porque vê que você tem outras prioridades, né? A gente não pode viver para o trabalho tem que ser, como você colocou num episódio anterior também, Jefferson, isso devia fazer parte da vida, e não a vida fazer parte disso, né? Perfeitamente. A relação com o trabalho, ela modula tudo na sociedade.
na sociedade no geral, porque, tipo, todo mundo precisa trabalhar em geral de alguma forma. Tirando as pessoas que não podem trabalhar, que vão existir naturalmente, a gente, como Marx disse, para cada um de acordo com as suas necessidades e de cada um de acordo com as suas capacidades. Então, todos vão... Mas, assim, o trabalho faz parte da vida, mas ele foi, tipo, sendo alienado, tipo, a gente não trabalha para nós mesmos agora, a gente trabalha para alimentar um apetite voraz de lucro. E exclusivamente isso, né? E exclusivamente isso. Então, tipo, o trabalho ele não faz mais sentido junto à vida. E no processo, ele faz a vida perder o sentido. Outra coisa que eu achei bem interessante é porque todo ponto que ele fala de maternidade, ele fala de paternidade. Sim. Né? Não exclui a paternidade. Os dois são um, né? Exato. Então, não exclui uma coisa e outra. Lá no ponto 40, né, ele vai falar da proteção da maternidade e da paternidade e da promoção do desenvolvimento de forma responsável. Né? Sempre que tem maternidade, vai falar paternidade. Por quê? Porque justamente vai se entender que o homem não se exime do desenvolvimento da criança. Né? Diferente no Brasil, que o aborto masculino é legalizado, chama não botar o nome na certidão de nascimento. Coisa de cidadão de bem, né? Coisa de cidadão de bem, exato. Até porque a pensão alimentícia, ela não é obrigação, né? Ele dá porque né? Pra sustentar a mãe. Se você é bolsominion e tá ouvindo isso, eu acho que você já tomou uns 3 remédios aí pra continuar, viu? Você é forte. Mas é isso. Acho que o que Cuba fez mostra pra gente que é possível, o que dá pra fazermos se a gente, tipo, conseguir se juntar. Falta a gente se organizar. É o famoso se organizar direitinho, dá pra fazer uma festa incrível. Afinal, é a única arma que o trabalhador tem é a organização, minha gente. União afetiva de fato é a união estabelecida entre duas pessoas com a finalidade de realizar um projeto de vida em comum, baseado em afetos, de forma duradoura ou estável, singular, pública e notória. Ou seja, à vista de um número considerável de pessoas e sem qualquer impedimento para isso. Código das Famílias de Cuba, ponto 2279. Meu nome é Anderson do Patrocínio, sou advogado que atuo na área civilista e vou fazer breves comentários a respeito dessa nova concepção cubana de família, que na verdade é uma concepção que encontra abrigo nas discussões mais atuais, e isso no âmbito mundial, acerca do que se entende como a constituição familiar dos novos tempos, né? Uma constituição familiar moderna e que está ligada às vias de fato pelo afeto. Peguemos, por exemplo, o caso brasileiro, que já vem reconhecendo, por analogia e por uma jurisprudência bastante robusta, que as famílias elas não são formadas apenas pelo núcleo tradicional de homem e mulher, né? Pela união de um casal com essa configuração. O debate a respeito da família centrada no afeto é um debate que permeia o judiciário brasileiro há um tempo relativo aí. É óbvio que em termos históricos isso é quase que uma vírgula apenas, mas nós temos mais de uma década de atuação, principalmente das defensorias públicas e também de uma ampla construção jurisprudencial a respeito desse tema, de que a família gerida pelo afeto é capaz de abarcar diferentes configurações, e isso abre espaço para a união homoafetiva, para outras configurações familiares, e, de fato, a aceitação do judiciário a respeito deste tema é apenas a confirmação de uma questão cultural que a gente sabe que existe no Brasil há séculos, que é aquela onde a gente tem um tio, um irmão ou uma irmã de consideração, um pai de criação, sabe? Coisas que a gente sabe que são amplamente aceitas culturalmente, mas que o direito ainda não estava pronto para recepcionar e compreender dentro do ordenamento jurídico brasileiro que essa constituição familiar diversa do que tradicionalmente se pensou quando fomos concebendo todos os nossos
códigos civis, enfim, todo o nosso corpo jurídico passado, é uma constituição familiar que reflete, de fato, como as famílias brasileiras se comportam. É importante ressaltar que esse debate cubano, ele surge num bom momento, primeiro porque ele surge de um país socialista. Então é muito importante que a gente ressalte que esta decisão nada mais é do que um reflexo de toda a tradição marxista de tratar as famílias de acordo com a questão afetiva, né? Quando a gente pega obras seminais como Da Origem da Família, da Propriedade Privada e do Estado, do Engels, a gente vê que existe uma reflexão que procura levar a tratativa da constituição familiar justamente para esse lado, para um lado que rompa com a estrutura tradicional da concepção da família como este núcleo conservador da união entre homem e mulher, para alcançar novos terrenos, novos caminhos e outras instâncias sociais que a gente sabe que precisam ser questionadas, porque elas são um fruto direto e perpetuador do capital. Bom, essa breve introdução serve para a gente compreender as diferentes dimensões deste tema, que é um tema muito diverso e obviamente impossível de ser esgotado neste curto espaço que temos, mas uma coisa que é importante a gente sempre enfatizar quando vem à tona o assunto é o fato de que essa recepção pela família baseada no afeto não poderia vir de um outro país que não um país socialista. De fato, seria até estranho se viesse de um país dos ditos capitalistas, visto que a superação do modelo tradicional de família é uma superação que procura também destruir uma das maiores raízes de perpetuação do capitalismo, que é a herança, e aí financeiramente falando também, que passa de uma pessoa para outra, e originalmente a gente sabe que essa era uma concepção de herança masculina, e é isso. Eu acho que vale sempre a pena dizer que, mais uma vez, foi uma política socialista, foi um viés socialista e foi uma concepção de origem marxista que deu origem a mais uma superação social a respeito de um tabu e de uma convencionalidade que a gente precisa sempre combater, que é essa convencionalidade liberal burguesa, tradicional e, eventualmente, até reacionária. Bem, Daniel, a gente já viu bastante coisa aí sobre o código, eu sei que tem muito mais. Tem mais alguma coisa que você queria falar, que você queria expor para os nossos ouvintes, para as nossas ouvintes? Olha, se a gente fosse ficar falando de tudo que tem pra falar, a gente ia ficar aqui a noite inteira. Esse ia ser o podcast mais longo da história do podcast. Então, acho que a gente pode considerar que a gente deu uma pincelada muito boa no sentimento geral do código. E quem quiser saber mais, tem bastante coisa na internet, leia o código, tipo, todo brasileiro ele ganha, tipo, por padrão, uma skill básica, uma habilidade básica de portunhol, então a gente consegue dar uma arranhada para encontrar os textos. Eu achei a leitura muito fácil, tão fácil quanto o espanhol venezuelano, né? Todos dois são muito fáceis pra gente que é brasileiro. Eu acho mais difícil o argentino, a Espanha, sabe? Eu acho bem mais difícil. A linguagem é muito boa, assim. É bem clara, certo? Você não vai encontrar como a gente diz aqui no Brasil, né? O direitismo, vulgo a linguagem do advogado. Sim, é uma linguagem direta, clara, concisa. Não concisa até sempre, mas... Você entende que foi a população que fez, né? E nem por isso é pior. Pelo contrário, é inteligível, minha gente, que era como o direito brasileiro deveria ser, o direito global deveria ser. Exatamente. Até nisso o Cuba tá ensinando, viu? Anota aí você que é do direito também, viu? É mais um aí que você pode aprender com Cuba. Véi, eu aprendi, ainda estou aprendendo, porque ficou um momento de tic-tac, fiz, calma, peraí, me ensinaram tudo errado. Que história é essa?
Foi basicamente isso que aconteceu comigo. Espero que aconteça com quem esteja escutando esse episódio. Daniel, sensacional. No dia que a gente chegar nesse nível, eu nem sei o que falar, porque a gente não vai chegar, né? Mas enfim, a gente sonha. Ah, se depender de mim... Então vamos lutar pra isso. Mas olha, foi incrível. Aprendi muito. Ainda vou aprender porque eu vou ler. Gente, assim como o Jefferson falou, é uma linguagem suave, tá? Que dá pra ser lida assim. Mas caso não queira, tem um nome chamado bem fácil. Google Tradutor. Facilita uma vida, cara, que você não tem noção, tá? Muito, muito obrigada, tá? Pela tua fala, pela tua clareza, pela acessibilidade, né? Que a gente teve no dia de hoje. E pode ter certeza, eu vou dormir pensando muito, muito, muito mesmo. Obrigada por essa oportunidade. Muito obrigado, Daniel, pela participação, né? Eu acho aqui que no podcast a gente tem trazido diversos temas. Em um outro momento, nós com certeza vamos linkar toda essa coisa, né, da produção Cuba e de outros países, né, marginalizados pela imprensa, eu diria também, brasileira, que faz desses países um bicho de 7 cabeças, e às vezes a gente vê que não é bem isso. E elas, como todo país, têm seus problemas, né, mas que em muitos aspectos eles precisam ser ressaltados e precisam ser considerados exemplos, né? Esse marco que a gente discutiu hoje, ele tem pontos importantíssimos, são lições de civilidade, né? Aquela civilidade que ela poderia ser algo que não precisava estar escrita, né? Mas pela organização da nossa própria sociedade, você precisa escrever isso em algum lugar. E ver que nós temos uma participação considerável da população, um número de encontros muito grandes. Eu sei que, embora, né, Cuba seja um país muito pequeno, uma ilha, mas como foi bem colocado aí, tem a população de São Paulo, você tem uma participação tão expressiva na construção de um documento com o peso que esse tem, é muito inspirador, né? Então eu acho que é uma coisa que a gente precisaria também, enquanto sociedade, olhar para esses exemplos e dizer, olha, poderíamos fazer, se não igual, muito parecido. E aí eu vou deixar uma dica para vocês, nossos queridos ouvintes, de um canal no YouTube chamado Mundo Sem Fim. É um casal de brasileiros que há alguns anos eles se dedicam a viajar o mundo, e esse episódio vai estar saindo na segunda-feira, então acho que vai estar aí. Eles estão, né, nesse momento, na semana passada, eles estavam em Cuba e eles fizeram vários vídeos, né, em Cuba, e mostrando uma realidade que eu acho que é importante que as pessoas conheçam, né? Porque a gente está tão acostumado a ouvir sem nunca ter ido, ou ouvir somente um lado da história, da versão ali de pessoas que têm interesses escusos, inclusive, né, em denegrir a imagem de determinados lugares. Então é bom dar uma olhadinha para ver como realmente é Cuba e realmente são outros países que eles visitaram. Então fica a dica, e é isso aí. Muito obrigado mais uma vez, Daniel. Espero que possamos contar com a sua vinda aqui mais vezes, né? Eu fiquei bem caladinha hoje, vocês viram, né? Que só tirei dúvidas de que realmente eu estava. Tô melhorando, tô evoluindo, tá? Tô evoluindo. Deixa o convidado falar, né? Habla, Daniel. Foi um prazer. É importante, volte mais vezes, traga mais pautas como essa. Por favor. Que a gente possa pensar e refletir. Gente, lembrando, temos nosso grupo no Telegram. Estamos no YouTube e nos outros diversos agregadores de podcast. Só não escuta e tem conhecimento nesse momento quem não quer. A gente vai começar a fazer um Pix de R$1 para quem entrar no grupo do Telegram. Olha, esse custo de aquisição tá baixo, hein? Então, pessoal, deixamos aqui os nossos parabéns ao conjunto da sociedade cubana por todo esse trabalho desenvolvido e nossa esperança que sirva como exemplo para o mundo. Um forte abraço a todos, a todas. Lembre-se que a organização é a forma de luta do trabalhador, da trabalhadora. Podemos mudar a sociedade. Então, se organizem, certo? Que, quem sabe, o Brasil consegue desenvolver algo, né, bem parecido aí com o Código das Famílias de Cuba. Agradecer ao Daniel pela participação, ao Lário aí, camarada que fez a ponte com o Daniel. Um forte abraço a todas e todos. E vamos dar o nosso tchau, né, pessoal?
Tchau, tchau. Valeu, gente. Tchau, tchau. Até semana Tchau, que tchau. vem.